Motumbá, Colafé, Mucuyu, a bênção para os mais velhos, para os mais novos, meu respeito a todos. Eu, ao longo do tempo, desde que assumi, tomei conta, né, da nossa página, todos os compartilhamentos, né, as publicações que nós temos feito, raramente não acontece de alguém se manifestar de uma forma compreensível e falar: isso não existe na religião. Uma maneira de negar o que está acontecendo, de desclassificar, né, e desqualificar o que ele está vendo, porque da forma como essa pessoa aprendeu, não acontecia ou não existia aquele tipo de, vamos dizer assim, de fundamento, né, de comportamento ou de ato da religião. A gente entende. Agora eu quero dizer o seguinte: não existe na face da Terra ninguém, né, e eu me incluo, que possa falar em nome da religião de matriz afro. Ninguém. Porque a religião de matriz afro nada mais é do que um mosaico daquilo que os nossos antepassados escravizados trouxeram para o Brasil, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e esse um pouquinho daqui, um pouquinho dali, acabou, né, acontecendo o candomblé brasileiro, a Umbanda brasileira, o Omolocô, Catimbó, enfim, sim, essa pleiade de coisas que nós temos aqui. E cada um com a sua interpretação daquilo que aprendeu. E nenhum dos escravizados vieram com 100% de conhecimento de lá. Foram tirados, né, abruptamente, covardemente até falando, do seu ambiente, da sua vida, da sua cultura, escravizados e trazidos para cá. E aqui acabou criando e acontecendo as religiões de matriz afro. Obviamente que às vezes dentro de um segmento se pratica algo que em outro segmento não se pratica. Dá um exemplo para vocês. Eu durante 16 anos fiz parte de uma casa Jeje. E aí eu percebi que dentro de Jeje existiam alguns segmentos diferentes. Inclusive, a mãe de santo, na época, saiu do segmento que estava, largou o pai de santo que dava a mão sobre ela e buscou um outro de Jeje Marie. Para onde ela foi, por exemplo, não existia roda no Jirê. As pessoas dançavam para frente e para trás. Certas coisas que se praticavam antes, no Jeje que ela praticava, ali no Marie, não se praticava. Está certo ou errado? Cada um mexe a sua panela do seu jeito. Então falar isso não existe na religião é precipitado. É porque exatamente por essas razões. Eu recentemente publiquei algo, né, em que uma pessoa virada em Oxumaré pegaram um filhote de uma jiboia e colocaram no pescoço dessa pessoa, e essa pessoa começou a fazer a sua dança e seus atos com aquela jiboia. Choveram N comentários, uns adorando, outros desclassificando. Teve um então que foi extremamente descortês e desrespeitoso, e eu chamei a atenção dessa pessoa, porque eu acho o seguinte: todo mundo tem o direito de discordar, mas a obrigação de respeitar. O que eu estou falando aqui, muitos podem discordar, está em pleno direito, mas tem a obrigação de respeitar a minha opinião, assim como eu respeito a opinião de vocês. E eu sempre digo, não falo em nome da matriz afro, eu falo em meu nome e a forma como eu entendo, como eu percebo e sinto as coisas. E também sempre digo, não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade. E vamos mais uma coisa, exemplo, a Umbanda como está hoje aqui, né? A Umbanda antes existia? Não, a Umbanda foi criada pelo homem, ou pelos homens, né, e ajustada e adaptada pelos homens. Portanto, quando a Umbanda foi novidade, aqueles que não a conheciam diziam o quê? Isso não existe, isso é invenção.
Entenderam? Hoje a Umbanda existe e não é uma invenção. É algo praticado e aceito por todos. Temos que entender que cada um vê as coisas da forma como entende. Eu fiz parte de uma organização esotérica e lá, quem já esteve lá vai saber de que eu estou falando, sempre falava assim, o Deus dos nossos corações. Porque, na visão deles, cada um tem uma visão pessoal de Deus, uma interpretação pessoal de Deus, mesmo estando na mesma religião. Tá? Você está numa religião, você, por exemplo, eu, por exemplo, sou filho de Oxaguian, eu tenho uma visão minha de Oxaguian. Eu já vi outras pessoas que são de Oxaguian e entendem, né, e praticam, articulam com Oxaguian de uma maneira diferente da minha. Ele está errado? Não. Eu estou errado? Não. Quem sabe o que é certo e errado é a divindade. Né? Então, isso de não existe na religião tem que ser bem pensado, tem que ser bem olhado para que a gente, de repente, não cometa injustiças, né? E, às vezes, até deixe de aprender alguma coisa e entender alguma coisa. Espero ter sido claro. Se não fui, me desculpem. Sou Ganejo Oxaguian, orixás, meu amor, minha vida, para não perder o costume, cuida da sua quartinha, tá?